Olá pessoal, a graça e a paz de Jesus seja convosco, amém? Pessoal, quero começar esse vídeo e essa mensagem de hoje com uma pergunta, tá? E a pergunta é: quem está no seu barco? Talvez você esteja se perguntando, mas como assim quem está no meu barco? Eu nem barco tenho, como é que eu vou ter alguém no meu barco? Mas indo direto ao ponto, pessoal, esta é a pergunta e este é o tema da mensagem de hoje, né? Quem está no seu barco? Se você tiver uma Bíblia próxima a você, abra aí no livro de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41, ok? Deixa ela aí aberta, que daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre essa passagem. Mas primeiramente, queria compartilhar algo com vocês, né? Algo que não é fácil, e é justamente esses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, né? Estamos vivendo tempos de desemprego, tempos de pandemia, né? Pessoas morrendo, pessoas ficando doentes, pessoas sem poder sustentar as suas famílias, né? Momentos muito difíceis, muito delicados, que têm afetado não somente as pessoas de todo o mundo, né? Como também as pessoas aqui do Brasil, e em especial o povo de Deus, né? As pessoas que pregam a cura, as pessoas que pregam a bênção, né? de emprego e por aí vai, ok, pessoal? Então, abra aí no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Fala assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, cala-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pessoal, quando eu leio essa mensagem, quando eu leio essa passagem do livro de Marcos, eu me recordo que no capítulo 4, no versículo 1, Jesus fala assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reunindo-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Então, no capítulo 4 deste livro, né, logo no versículo 1, nós já vemos que Jesus já estava pregando para aquele povo, para aquela grande multidão, né, aquela grande, numerosa multidão que estava na beira da praia ali. Né? Jesus pregava para eles de cima de um barco um pouquinho afastado da margem, né, onde ele estava juntamente com seus discípulos. E aqui a passagem no versículo 35 fala que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem, né? Então, após toda a pregação, já estando tarde, isso quer dizer que os discípulos estavam cansados,
Jesus também estava cansado, né? Porque Jesus, sendo Deus, também veio como homem, né? Então ele tinha limitações, ele poderia sentir fome, sentir cansaço, e Jesus sentia cansaço naquele momento, né? E os discípulos a mesma forma. No decorrer da viagem para outra margem, a passagem fala assim: e se despedindo da multidão, levaram-se assim com ele no barco. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. O que é que eu aprendo com isso aqui, né? Os discípulos estavam cansados, Jesus também estava cansado, estavam indo para outra margem, né? Porém, no meio do caminho, a tempestade os assolava. E acontecia algo completamente atípico da situação. Jesus estava dormindo. Ora, como pode, pois, Jesus dormir no meio de uma tempestade? Será que Jesus estava tão cansado assim que ele conseguia dormir, né, numa tempestade, entrando água dentro do barco? A Bíblia fala que as ondas batiam e surravam o barco, né, e os discípulos estavam desesperados, pedindo a Cristo, né, pedindo a Jesus socorro. E Jesus estava dormindo, né? Então, assim, talvez a sua vida esteja dessa forma nesse momento. Você está, né, no barco aí da sua vida, que é a sua vida, e de repente você ficou desempregado, está entrando água no barco. De repente as contas não param de chegar, está entrando água no barco, né? De repente você perdeu alguém que você ama, está entrando água no barco, né? E porventura, de repente você está até numa cama, num leito de hospital, e entrou água, não só entrou água no seu barco, como o seu barco foi surrado com as ondas. E Jesus está o quê? Dormindo. De repente você pensa: nossa, Deus não lembra mais de mim, Deus não quer saber mais de mim, Deus não me ama, como é que Deus não me vê aqui nessa situação? Talvez você já tenha feito tantas coisas para Deus, né, na igreja ou fora da igreja. De repente você é uma pessoa boa, uma pessoa que tem um coração bom, uma pessoa que gosta de ajudar as outras, mas nesse momento o seu barco se encontra numa tempestade, né? Nesse momento o seu barco se encontra com água entrando nele, com as ondas batendo nele, com o vento forte jogando ele para um lado e para o outro. E tudo que você consegue expressar é o desespero, né? E talvez nesse momento você pense que Jesus não está preocupado com você. Veja que os discípulos falaram para Jesus ao acordá-lo, né? Eles falaram para Jesus assim, ó: não te importa, mestre, não te importa que pereçamos? O que é que eu aprendo com isso? Os discípulos, eles andavam com Cristo, né? Eles testemunhavam os milagres que Jesus fazia. Eles viam Jesus expulsando demônios, curando paralíticos e enfermos, né? E por que os discípulos duvidaram de Cristo nesse exato momento? Perceba que aqui na passagem ela fala que outros barcos os seguiam, mas só o barco que estavam os discípulos é quem carregava Jesus. Meu querido, eu quero dizer para você que não importa o que você esteja passando nesse momento, tá? Não importa se as contas estão chegando, não importa se você está doente, se você perdeu alguém, se você perdeu o emprego, não importa se a sua despensa está vazia, né? Não importa se o seu barco está sendo jogado por um lado e para o outro. Mas o que verdadeiramente importa é quem está no seu barco, né? Quem está no seu barco é que faz toda a diferença. Ora,
assim que os discípulos acordaram a Jesus, Jesus logo os repreendeu, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, cala-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Em outras versões falam: por que sois covardes? Né? Como é que não tendes fé? Disse Jesus aos discípulos. Né? Isso aqui é muito forte, pessoal. Jesus acalmou o mar, acalmou o vento, mas repreendeu os discípulos. Os discípulos tinham com eles, né, o seu Deus, o seu Criador, né, o seu Salvador, Jesus Cristo, mas duvidaram do poder de Deus, né? Duvidaram de que naquele momento Jesus não se importava com eles, né? Ora, parece que Jesus não se importa com nós. A ti não te importas que pereçamos, né? A ti não te importas que morremos. Talvez você esteja dizendo: Deus, a ti não te importas que a minha geladeira esteja vazia, a ti não te importas que eu perca o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha esposa, a ti não te importas que eu perdi meu emprego. E agora? Do que é que eu vou sobreviver? O que eu vou comer? Aonde eu vou recorrer o socorro? E Jesus está dizendo para você que Ele tem poder para acalmar o mar. Ele tem poder para acalmar essa tempestade. Mas você precisa ter fé. Você precisa confiar de que, independente de a água estar entrando no teu barco, independente de o vento estar batendo o teu barco para um lado e para o outro, é Jesus quem está dentro dele. Perceba, a polpa do barco fica na parte traseira do barco, né? Fica na parte de trás do barco. Geralmente, aqueles barcos da época de Jesus, eles tinham as velas, né, que o vento levava, e atrás, na parte da polpa, eles tinham o remo, né, que é justamente onde o vento dava impulso e o remo dava direcionamento para onde o barco ele iria, se ele iria para a esquerda, se ele iria para a direita, se ele iria para frente. E é interessante que Jesus estava justamente dormindo ali, na polpa do barco, na parte traseira onde existia o remo, né? Então, muitas vezes, pessoal, nós não nos atentamos que Jesus está presente na nossa vida numa posição estratégica, né? Em que Ele pode direcionar a nossa vida para um caminho de paz, um caminho de bonança, independente daquilo que você esteja passando. Tá, pessoal? Então, eu quero que você entenda hoje que Jesus se importa com você, tá? Ele sonda o seu coração, Ele sabe exatamente o que é que se passa na sua cabeça, no seu coração. Ele sabe que você, nesse momento, está desesperado, não sabe onde recorrer, a quem recorrer, né? Mas Ele só quer que você confie nele. Ele só quer que você tenha fé nele. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, creia, meu querido, creia, minha querida, que independente das circunstâncias que você esteja passando nesse momento, né, que independente das lutas, das dores, a dor da perda que você esteja passando nesse momento, né, a dor de abrir uma geladeira e não ter o que dar para um filho, né, a água está entrando dentro do seu barco, o vento está sacudindo você para um lado e para o outro, mas Jesus está na direção, Jesus está com o remo. Ok, pessoal? Então, independente de você estar passando por essa situação, saiba que é momentânea. Os discípulos não cruzaram de uma margem para outra, né, com a tempestade. A tempestade, ela parou no meio do caminho. E eles chegaram ao objetivo, que era a outra margem. Eu quero fazer um convite para você hoje aqui. Passemos para outra margem.
em nome de Jesus, eu declaro que esse teu problema, essa tua tempestade, essa água dentro do teu barco, esse vento sacudindo o teu barco para um lado para o outro, essas ondas que estão te assolando, né? Te batendo para um lado e para o outro, elas vão cessar agora em nome de Jesus. Assim como Jesus declarou com a sua palavra, com a sua autoridade: mar, cala-te. Vento, cala-te, acalma-te. Eu digo para você nessa hora que o vento e o mar se acalmem na sua vida em nome de Jesus. Mas você precisa crer. Você precisa crer para chegar à outra margem. E qual é a outra margem? A outra margem, meu querido, a outra margem na sua vida é a geladeira cheia. A outra margem na sua vida é a restituição de um emprego. É a provisão de Deus na sua vida. Amém? Então, eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração e que você cresça nela. Certo? Eu vou orar por você, gostaria que você orasse juntamente comigo e nós vamos estar no mesmo Espírito com Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nosso eterno Deus, nosso amado Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua provisão. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido fiel, apesar dessa tempestade, apesar desse tempo ruim, apesar das ondas, das águas entrando dentro do nosso barco, Senhor. O que faz toda a diferença é que tu estás dentro dele e tu não nos deixas perecer. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu declaro que cada pessoa que esteja ouvindo essa mensagem agora tenha essa tempestade acalmada, tenha essas ondas e esses ventos calados no poder do teu nome, assim como tu o fizeste. Em o nome de Jesus, Pai, eu declaro a outra margem para essas pessoas. Eu declaro que essas pessoas terão suas despensas cheias de provimentos. Eu declaro que essas pessoas terão seus empregos restabelecidos, restituídos. Eu declaro, Senhor, a tua provisão sobre cada um que está assistindo essa mensagem agora. E sem dúvida no coração e com fé eu te agradeço, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, fica aqui a mensagem de Deus para a sua vida. E até mais para vocês. Graça e paz.